Buckminster Fuller, um grande futurista, um homem que foi, na sua época, considerado um visionário da humanidade, um norte-americano, no seu livro Caminho Crítico, ele traz uma questão relacionada, por exemplo, ao conhecimento. E ele afirma, lá nos anos 80, que o conhecimento da humanidade dobrava a cada 1.500 anos. Mas quando se aproximou ali o ano de 1900, esse tempo de dobra do conhecimento já havia se reduzido para apenas 100 anos. Portanto, a cada século, o conhecimento humano era dobrado. Com o pós-guerra, esse tempo de 100 anos reduziu-se para 25 anos apenas. E não seria absolutamente nenhuma surpresa, com o avanço da tecnologia, o conhecimento humano já se mostra possível de ser dobrado em de horas. Né? Eu, há 8 anos atrás, vivi uma experiência espiritual, que um dia eu relato aos senhores, né, muito profunda, e me foi dito, para tudo que você está fazendo e dedica a tua vida para auxiliar a humanidade na transição humana impactada pela tecnologia. Porque a velocidade das mudanças, a velocidade da tecnologia vai gerar um grau absurdo de ansiedade. E a humanidade, dentro do modelo mental, sensorial, materialista, não está preparada. E eu obedeci. E foi duro rasgar contratos em euros, né, das coisas que eu fazia pelo mundo. O privilégio de conhecer o ser humano em diferentes cores, matizes, tons, crenças, valores. E procurar entender a beleza, a grandiosidade que é a vida, a grandiosidade que é o mundo, a magnífica realidade que o mundo representa, muito diferente daquele ponto de vista materialista predominante. Né? Nos anos 2000, na Web 2.0, conectarmos uns com os outros. Né? E aí entrou um grande fenômeno da humanidade chamado redes sociais. Né? E essas redes sociais agora eu podia fazer amigos, montar grupos, né? E até hoje estamos aí, 25 anos se passaram, usufruindo de alguma maneira dessa beleza, dessa revolução. Contudo, os alertas começam também a partir daí. E esse contudo e essa ponderação é porque se aquela primeira internet ela era livre no sentido de descentralizada e não proprietária, agora o jogo mudou um pouco. Porque agora a gente passa a ter uma internet proprietária. E tudo que é proprietário precisa dar lucro para o seu investidor. Sim ou não? Na lógica do capitalismo, tem que dar lucro. E isso começa, então, ao longo do tempo, a criar distorções. Big Techs, né, que faturaram quase 250 bilhões só com propaganda no ano passado. Por isso ela tem que te manter conectado. E nós vamos entender o tamanho dos riscos e os nossos jovens passaram a correr. Né? Toda a ordem de xenofobia, polarização, ou alguém é romântico em pensar que polarização é questão de ideologia política. Quanto mais pancada, tiro e bomba, mais tempo de conexão, porque isso vende. Teve um corajoso na história da TV brasileira que sabia que isso era contra, né, a humanidade, as coisas negativas, as coisas destrutivas, e criou uma TV chamada TV Suprem, né? 24 horas. Vamos aplaudir, né? Está na hora, então, 24 horas por dia de notícias boas. Web 3.0. Então, nós estamos falando agora de uma nova esperança, em que nós vamos poder fazer coisas que os senhores não fazem ideia de magníficas, usando uma internet com o melhor dela, sem a invasão da sua privacidade e com a proteção. Imagine esse copo com água aqui. Se eu quiser colocar veneno ou anilina aqui, vai ter um monte de barreira, né? Se alguém quiser pôr na minha água aqui, vai ter um monte de barreira, né? Para não deixar alguém se aproximar. Esse é o Web 2, tá? Ou é a informática antiga, baseada em banco de dados. Agora, imagina cada gota de água desse copo num copo separado. Seria muito mais difícil envenenar a água toda, correto? Milhares de copos, cada um com uma gotinha só. Como é que você envenena tudo? Não envenena. Isso é o Web 3.0. Uma grande esperança que a humanidade tem, com a qual eu me coaduno e eu trabalho. Telecomunicações vem sofrendo uma revolução. Quando os senhores ouvem falar de 5G, não é telefone. Aliás, aparelho de celular você também usa como telefone, né? Mas isso aqui é baixa latência. Então, a humanidade, com a conquista de uma telecomunicação de altíssima velocidade, né, em relação à anterior, é uma redução
de 10 milésimos de segundo para 1 milésimo de segundo, o tempo de acesso. Alguém viu aquele filme Matrix aqui? Os primeiros da série? Aí tem um momento lá que o Neo se vê cercado pelos agentes lá, né? Que vêm atacar ele, e ele dá uma ordem, um comando, e ele baixa automaticamente o manual de Kung Fu. Velocidade com que ele fez um download mental, né? Do manual de Kung Fu, e aprendeu Kung Fu e praticou Kung Fu, né? É a baixa latência, é a velocidade com que se acessa um dado. Por que você não vê muito carro autônomo ainda? Porque nós não tínhamos um 5G. Logo, logo, os nossos colegas do Uber, né, vão ter que procurar outra coisa para fazer. Porque vem aí uma mudança radical, os carros robôs funcionando em baixa latência. Que está permitindo, por exemplo, ter alguns bilhões de IoTs, que são sensores. A sua cafeteira tem sensor. O teu carro tem 1.200 sensores. O poste de rua tem sensor. E já começa a dar ruim, já começa a ter problema. Por exemplo, hackers conseguiram hackear o aspirador de pó da casa dos americanos, né? E os aspiradores começaram a atacar os donos da casa. Hackers conseguiram hackear cafeteiras e fazê-las explodir, né? Hackearam um hotel de 6 estrelas na Suíça. Na madrugada, as fechaduras, não é tudo automático as fechaduras hoje, né? Travaram os hóspedes dentro dos quartos. E aí o hóspede foi dando 6 horas da manhã, né? Para ir tomar o seu café, ninguém saía. Na transição energética. Concordam comigo que a maioria das guerras se deram por conta da energia, do domínio da energia? Sim ou não? Alguém ouviu falar que os chineses chegaram com a sonda no lado oculto da Lua? Alguém ouviu falar disso? Lado oculto nunca ninguém tinha ido, né? Não é verdade? Mas os chineses foram lá. E ninguém entendeu muito esse negócio, não. Mas a gente, que é obrigado e gosta de estudar, né? Eles descobriram um negócio chamado hélio 3. Hélio 3. Uma pequena porção de hélio 3 ilumina o Distrito Federal inteiro. Eu estou sendo grosseiro na explicação, porque não é bem isso, né? Só que para você fazer a fusão nuclear, que não tem os perigos da energia atômica, e é um gerador gigantesco de energia, você tem um custo altíssimo de resfriamento do reator. Como é que você faz para esse resfriamento acontecer a baixo custo? Hélio 3. A previsão é maravilhosa. Nós estamos falando da possibilidade de ter centavos de dólares o megawatt. Olha que coisa maravilhosa. O mundo vive uma transição alimentar, que o doutor Ulisses não gosta quando eu conto isso aqui, né? Mas é verdade. Só para dar um exemplo, eu que sou vegano há 8 anos, que é desde aquele período daquela experiência espiritual, né? Eu fico muito feliz, né, de ver que ninguém acreditava, mas você consegue consumir tudo que é coisa baseada em planta hoje, né? Quando eu digo que o doutor Ulisses não gosta muito, é quando eu falo da produção de alimentos em fazenda vertical. Consegue ter 250 vezes mais produção do que em campo. Porque usa inteligência artificial, usa sistemas de microeletrônica, ele consegue ter controle de temperatura, umidade, luminosidade, e ele produz alimentos. Para a questão da segurança alimentar, é uma alternativa. Agora, eu tenho que concordar com ele. Nada melhor. Ele virou para mim, me ouvindo carinhosamente, falou assim, pois é, mas nada melhor do que a comida mesmo, né, meu filho? A comidinha viva ali da terra. Essa empresa aqui foi comprada pelo dono da Amazon, né? Ele era uma salinha no Chile, a empresa não era de alimentos, era uma empresa de inteligência artificial. O Jeff Bezos descobriu, ele comprou o Whole Foods, que é uma rede muito conhecida nos Estados Unidos, como se fosse um Walmart de alimentos orgânicos sustentáveis, meteu 30 milhões de dólares aqui na primeira tranche dele, né? E essa empresa ganhou o mercado mundial. Era uma sala em Santiago do Chile. O que eles fizeram? Pegaram pela inteligência artificial e me dá aqui tudo aquilo que é leguminosa, que é grão, tudo que é possível se aproximar da viscosidade, da aparência e do sabor do leite. Então, eu, vegano, saudoso que sou, dos derivados de leite que não consumo, tenho hoje um leite vegetal feito a partir do uso de uma inteligência artificial. Vou voltar no ponto da consciência, já. Inteligência artificial, está até batido demais já, né? Todo mundo falando desse negócio. E o grande problema do avanço tecnológico com a inteligência artificial é o não controle. O responsável pela inteligência artificial da Marinha Norte-Americana foi ao Royal, não sei das quantas, lá na Inglaterra, e deu um relato. Nós fizemos uma simulação, portanto, não ocorreu, mas é uma simulação real,
poderia ter ocorrido, a inteligência artificial passou a comandar o drone de guerra. Vá, suba até o ângulo tal e elimine aquele alvo. Terceira tentativa que o operador, atrapalhou lá a intenção, ela eliminou o ser humano. A gente tem que começar a entender o que é a autonomia da IA e que riscos isso impõe. Quem é que nos convidou para discutir sobre isso? Alguém aqui foi convidado? Para ter um debate ético sobre isso? Alguém? Ninguém. O Namastec ali, que você fala, Gilberto Namastec, é o Namastê na tecnologia. Nós precisamos temperar esse raio dessas tecnologias, que eu amo, adoro, sou fascinado por tecnologia. Mas precisamos temperá-la com o calor humano. Deram um comando para a IA, olha, você vai aí no ChatGPT, e pesquisa tais coisas, mas se atualize. Não fique dependendo só da biblioteca do ChatGPT. Quando ela tentava se atualizar em outras bases de dados, em alguns lugares aparecia aquela CAPTCHA, que você tem que se identificar para ver se é ou não um robô. Como ela era um robô, ela não conseguiu ultrapassar a barreira, correto? Ela fez o seguinte, ela entrou num banco de dados de profissionais freelancers, virou para um profissional que estava online e falou assim, escuta, você pode clicar aqui para mim, por favor, que eu estou com dificuldade? Ele falou, não, é que eu nasci com um problema congênito ocular. Ela mentiu para burlar um sistema. Revolução genética, também em 2020, a senhora Emmanuelle, francesa, Charpentier, e a americana Jennifer Doudna, ganharam o prêmio Nobel da edição de DNA. É tesoura genética, aquele pedacinho falho do DNA de uma pessoa que está 30 anos numa cama por uma falha do seu DNA, e criar uma esperança de poder pôr essa pessoa em locomoção, porque pegou uma tirinha do DNA com o código correto e colocou no lugar. Uma outra coisa um pouco assustadora na revolução genética, vocês devem ter visto, essa empresa está preparada para 5 mil bebês. Isso aqui é a gestação fora do útero. Mulheres que não podem gestar. Estão maravilhadas. Ou países que estão com a população em queda estão adorando. Mas aqui você escolhe a cor do olho, não sei o que, coisa e tal. Então eu fico, às vezes, vendo certas coisas que vêm aí, sem entender para onde vai. A nossa visão sobre consciência, do Yogananda, de alguns, mas são aqueles que nos lembram do eu, do eu eterno, do eu amorfo, do eu transcendental. Esses grandes mestres, Blavatsky, todos os que puderam nos anteceder, os grandes mestres, nos trouxeram uma visão da potencialidade infinita da consciência quando ela é desperta. É para dizer que esses que entendem do aspecto da consciência, que é o tema dessa palestra, qual é o poder da consciência na era digital? É você ser dono de si mesmo. É você ter um autoconhecimento no nível profundo do teu eu, do teu ser, da tua essência. A sua centralidade, a sua capacidade de não ser escravo de alguém, a sua capacidade de ter a sua independência, a sua capacidade criativa, ela está diretamente proporcional ao seu nível de autoconhecimento. E quanto maior for esse autoconhecimento, mais nós vamos compreender uma compaixão de uma Maria Teresa de Calcutá. Está lá a Maria Teresa lá em Delhi limpando as feridas lá, de um pobre coitado ali, jogado à sorte, debaixo de uma chuva, e aquele grande general britânico, cheio de medalha, faz uma cara de asco terrível. Ela limpando as feridas, o pulso da perna do coitado lá, e ele vira e fala para ela, eu não faria isso nem por 1 milhão de libras. Ela levanta o rosto e fala, eu também não. Essa tecnologia que nós temos que resgatar, do amor humano, a tecnologia do amor, é essa tecnologia que os grandes sábios nos trouxeram. É essa consciência que vai nos permitir lidar com a tecnologia para o bem, para o melhor que nós podemos exercitá-la, e não o contrário. Não poderia deixar de falar sobre esse grande mestre, que para mim é um outro influenciador, viu, doutor Liz? Vamos ler juntos? De repente, aquela superestrutura ficou cooptada de tal maneira pelo sistema capitalista global que eles aceitam um grupo de bilionários propor uma ocupação da NASA. Isso é uma distopia total, fala a verdade. Krenak, nosso grande Ailton Krenak. E ele fala ao lado, nós não podemos nos render a essa narrativa de fim de mundo, esse apocalipse pregado, tá certo? Não, nós temos que ter esperança. Esperança baseada na consciência. A consciência é espiritual, a consciência é essencial, a consciência é transcendente. Vem aí uma revolução silenciosa, grandes boas notícias.
apenas a área de bioeconomia vai movimentar 2 trilhões de euros e gerar 22 milhões de novos empregos. É a regeneração do planeta o caminho. Regenerar, cuidar do que é nosso. Vai nos permitir empregos, renda, vai nos permitir um mundo novo, né? Para, chegando finalmente aqui, no finalzinho, compreender, em definitivo, o ensinamento do budismo, da impermanência. Porque tudo isso que eu estou falando, vai ter a computação quântica, os objetos vão mudar, o planeta fisicamente vai ser outro, a biologia do ser humano vai ser um homem híbrido, eu sei lá o que é que vai ser. Mas isso é um mundo transitório. Isso é um mundo impermanente. E lembrar humildemente dessa impermanência é que nos coloca no lugar de aprofundar a nossa verdadeira existência, a nossa verdadeira vida. Quando você veio ao mundo, você tinha uma certidão. Quando você morre, você tem outra. O que é comum na certidão de óbito de qualquer ser humano da face da Terra? A causa? Mortes. Né? Mas quando a gente nasce, não vem escrito a causa vitae, né? A mágica da vida está aí, em descobrir qual é a tua razão de ser, qual é o teu propósito de ser, por que você está aqui. Nesse período em que o mundo está vivendo tudo isso, qual é o meu papel? Qual é a minha intenção? O que eu alimento mais? E é essa a nossa função no mundo. Gratidão, esse é o meu contato. Perdoe aí, extrapolar um pouquinho. Majestosa a sua apresentação, de uma profundidade, de um valor extraordinário, e que faz a gente ver a nossa pequenez, como existe tanta coisa maravilhosa que a gente não conhece.